Hoje é o último dia de folia. Muita gente abusa na dose e na alimentação no carnaval, não é mesmo? Para falar mais sobre esse assunto, o Caderno Regional recebe o médico Miguel Naveira e a nutricionista Beatriz Serra. Boa noite a vocês, obrigado por terem vindo. Vamos começar falando de saúde. Doutor, em geral as pessoas esquecem da saúde nessas épocas de folia, época que a cabeça está focada em outro tema? Época de festa, as pessoas realmente exageram, acabam extrapolando, né, a questão do limite físico. Né? Acabam abusando em termos de bebida alcoólica, em termos de refeição, ou mesmo a falta de refeição. Acabam indo para a folia, como é o caso do carnaval, esquecendo de fazer uma alimentação adequada. Falando em alimentação, quem comeu muito, Beatriz? Bebeu bastante? Ainda temos mais uma noite aí, né? O que fazer? Quem comeu muito ou quem comeu pouco, a oportunidade de se regular é essa, né? Se você comeu muito, o ideal é você reduzir um pouco a quantidade de comida a partir de agora. Se você comeu pouco, o ideal é você se nutrir bem com nutrientes necessários para o seu corpo, para ele se restabelecer, para ele se reestruturar. E onde encontrar esses nutrientes? Quais são os alimentos mais indicados? Então, o ideal é sempre a gente ter uma alimentação rica em frutas, vegetais, que são ricos em minerais, vitaminas, grãos integrais, evitar os produtos industrializados, o açúcar em excesso, o álcool também. E agora falando na reidratação, o que é mais indicado? Porque tem gente que pensa que tomando, por exemplo, refrigerante, que tem bastante açúcar, ou tomando um suco comprado desses de caixinha, pode reidratar, nada disso, né? Nada disso, o ideal é sempre água mesmo. A água de coco também é uma boa opção para quem quer se hidratar com um gostinho. As águas saborizadas, para quem não consegue ingerir a quantidade, não gosta de ingerir a quantidade de água necessária, mas a água é sempre o ideal. Essa água saborizada com frutas também é uma boa? Então, existe a água saborizada com frutas, com pepino, com gengibre. Dá para criar uns sabores legais com a água, com umas rodelinhas de limão, de laranja. É bem simples, é só você colocar na água umas rodelas de limão, de laranja, de gengibre, gotinhas de essências para dar um gostinho diferente. Deixa de um dia para o outro, não? Deixar de um dia para o outro é interessante, sim. As propriedades, as vitaminas das frutas e do gengibre vão sair um pouco e ficarem diluídas. Natural, sem açúcar, né? Vamos comer. Sem açúcar. E algum suco especial é indicado mais nessa época? Existem os sucos detox, né? Que existem milhares de receitas de sucos detox. As frutas utilizadas no suco detox normalmente têm propriedades antioxidantes, têm bastante vitaminas e minerais, são interessantes. Existem milhares de receitas, mas o importante é sempre equilibrar toda a alimentação ao longo do dia, né? Não só focar no suco detox. Doutor, nessa época do ano, muita gente frequenta ambientes fechados, clubes. Claro que o carnaval de clubes já não é mais que nem antigamente, mas enfim, há concentrações de pessoas nas bandas. Quais os riscos de se contrair doenças, principalmente quando a gente está fragilizado, frequentando esses ambientes? Conglomerados são locais em que é possível a transmissão de algumas doenças, né? O contato, principalmente de muitas pessoas, temos como as doenças o resfriado comum, a gripe, a própria pneumonia, que é uma infecção bacteriana, que é mais grave. E em casos mais graves, se tiver um indivíduo contaminado, um indivíduo doente com uma meningite, essa meningite, seja ela viral ou bacteriana, pode ser transmitida nesses conglomerados. Então, muito cuidado. As pessoas têm que observar os sintomas que estão apresentando após participarem de algum bloco, algum desfile, ou mesmo de algum evento em um local fechado, como resfriado, tosse, febre, dor de cabeça, enjoo e outros Nesses sintomas. casos, procurar um médico, um hospital, um pronto... Sim, nesse caso, procurar um pronto atendimento. O colega médico que o atender vai saber lidar com o caso, através de perguntas e através do exame clínico e exame laboratorial. Além da meningite, quais outras viroses também são comuns nessa combinação calor, aglomeração? Nessa época do ano, principalmente, são as gastroenterocolites agudas, ou seja, as diarreias seguidas de vômito e muitas vezes com febre, intoxicação alimentar. Pode ser proveniente não só de uma alimentação inadequada, o indivíduo não está acostumado a comer um determinado alimento, ele exagera, ou mesmo uma contaminação dessa refeição. O indivíduo ingere um alimento
contaminado em qualquer local, seja em restaurante, seja em quiosque, seja o próprio alimento que ele fez, ele preparou um sanduíche, levou para a praia e deixou aquele sanduíche o dia todo, né, ao relento, ao sol, e comeu ao final da tarde. Pode estar contaminado, pode estar estragado e levar uma gastroenterite aguda. Agora, muita atenção, existe uma doença que todo mundo conhece, que é uma doença viral, que é a chamada doença do beijo, que é transmitida por um vírus, o Epstein-Barr, que é a mononucleose. Então, as pessoas nessa época do ano, por beijarem, né, por extravasarem demais, podem ter esse contato, pode proliferar essa doença. Lembrar que essa doença não tem um período de incubação muito curto. O período de incubação dela é de 1 mês a 2 meses. Ou seja, a sintomatologia do indivíduo que foi contaminado nessa época do ano só vai aparecer entre 30 a 60 dias. E pior ainda, as pessoas que tiveram mononucleose há 1 ano e meio atrás ainda apresentam esse vírus na sua orofaringe e vão transmitir no beijo. E a prevenção, então, é se o indivíduo beijou uma pessoa e acha que ela está sã, e ela também, mas ela teve a mononucleose há menos de 1 ano e meio atrás, ela transmitiu a mononucleose para esse indivíduo. E a herpes, por exemplo, tem cura, doutor? Então, esse vírus é da família da herpes, mas não é considerado herpes simples. É uma outra doença chamada mononucleose. A herpes simples é uma outra patologia do vírus da herpes e que ela não tem uma cura, ela tem um tratamento. Existem hoje vacinas para esse tipo de vírus. Existem vários vírus que levam a herpes. Há pouco o senhor falou de alimento estragado. Como é que a gente identifica quando o alimento está estragado e como evitar essa ingestão? É difícil na rua? É difícil, muitas vezes não tem nenhum sinal aparente de que o alimento esteja estragado, mas é possível enxergar a cor do bolor, às vezes, quando ele está embolorado, né? É possível a gente saber se o alimento já passou do tempo fora das geladeiras, ter o bom senso de perceber que já passou do tempo fora da geladeira e que ele pode estar estragado ou contaminado, mas muitas vezes é difícil ter a certeza de que ele está estragado, né? Sim. E que tipo de alimento pode fortalecer a nossa defesa? Os alimentos, para fortalecer a defesa, é normalmente o conjunto de uma alimentação saudável, né? Existem a vitamina C, por exemplo, presente nas laranjas, ajuda na defesa do organismo, no limão também temos bastante vitamina C, ajuda a fortalecer o sistema imune. É bom sempre falar para o nosso telespectador que esses cuidados o ano inteiro, né? O ano inteiro. Hidratação, alimentação saudável, porque tem gente que só tem esses cuidados em determinados períodos do ano, aí complica, né? A saúde, principalmente, sim, que tem a ver com a alimentação, está tudo casado, né? Para você ter um sistema imune forte, você tem que trabalhar nele ao longo do ano inteiro. Não adianta querer chupar uma laranja depois do carnaval e achar que ele vai se fortalecer, né? Aí também entra a atividade física que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, falando em fritura, muita gente come fritura, esses petisquinhos na praia, enfim, pastel. O fígado fica bastante sobrecarregado, não é? Sim, o indivíduo, quando ingere a fritura, ele tem que verificar o seguinte: existem algumas enzimas que vão ter que digerir essa fritura, né? A gordura é uma molécula muito grande e para ser absorvida ela tem que ser quebrada. Então, muitas enzimas têm que fazer parte para essa absorção. Isso você acaba sobrecarregando o fígado. Hoje a gente observa que mais de 90% da população apresenta uma característica no fígado denominada esteatose hepática, que é gordura no fígado, ou seja, incrustações de moléculas de gordura ou nódulos de gordura no seu fígado, que vão o quê? Atrapalhar a transmissão desse fígado. O fígado é um órgão de metabolização. Se você começar a ter muita gordura nele, você vai atrapalhar esse mecanismo de metabolismo de nutrientes, de metabolismo do quê? Do álcool mesmo, do metabolismo de alguns medicamentos como antibiótico e anti-inflamatório. Então é muito prejudicial isso. Além disso, a gordura ela pode causar o quê? Um prejuízo no quê? Na parede do seu vaso, levando ao quê? Uma ateromatose, uma fixação de placas de colesterol na parede do vaso e que, consequentemente, você vai ter o quê? Infarto agudo do miocárdio ou ataques isquêmicos a nível cerebral. Aí a gente volta a bater naquela tecla de alimentação saudável com baixo teor de gordura, não é isso, Beatriz? Sim, é medicina preventiva, né? Alimentação saudável é medicina preventiva. Agora, falando de sal, que também tem muita gente que gosta de abusar do sal, a batatinha frita, enfim, de muita coisa.
O sal também ajuda a reter líquido? O excesso de sal, sim, mas normalmente as pessoas têm muito medo do sal de adição, o salzinho que a gente coloca na carne e tal. É legal a gente prestar mais atenção no sal dos produtos industrializados. Muitos produtos industrializados são muito ricos em sal, e principalmente os salgadinhos, as batatinhas fritas, as bolachinhas, bisnaguinhas, e também alguns produtos doces, com sabor doce, são ricos em sal. É legal a gente prestar bastante atenção e tentar reduzir esse consumo sempre. Também não abusar do consumo de sal de adição, tirar sempre o sal da mesa, né? É o que a gente indica sempre, e prestar bastante atenção nisso. Tentar sempre utilizar mais temperos para dar sabor à comida. E ervas, temperos, curry, cúrcuma, pimenta, vão dar mais sabor, e às vezes a gente nem precisa tanto do sal assim. E sempre consultar seu médico e nutricionista regularmente, certo? Doutor, muito obrigado. Obrigado, Beatriz, pela participação. Um ótimo fim de carnaval para vocês. Boa noite para vocês.